Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pra Ver ou Pra Comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, já começa com o alongamento e vamos conhecer os participantes de hoje. Eu sou Roberta Sudbrack, eu fui a chefe da delegação olímpica nas Olimpíadas de Londres e Rio de Janeiro, e entre cozinhar e assistir os jogos, eu fico com cozinhar porque eu sou uma maluca. E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra comer comida nas Olimpíadas. Sim, mortos de fome. Então é o seguinte, vocês devem estar achando, se vocês estão começando a assistir a gente pelos vídeos, você deve estar achando estranho que a gente soltou um vídeo com a Glenda e agora a gente trouxe um Drops com a Roberta aqui. A gente não conseguiu unir todo mundo no mesmo dia, então hoje o Tosca tá na cozinha dele e eu tô aqui junto com a Roberta pra gente adicionar um pouco mais de sabor neste episódio da semana. E Rô, muito obrigado por participar aqui com a gente. Afinal de contas, como eu costumo dizer, você foi a convidada do melhor episódio que já teve nesse podcast, porque é um episódio que nem eu nem o Tosca a gente apresenta. Se você não conhece Roberta Sudbrack, vá para o episódio 35 assim que acabar esse aqui, para você conhecer essa trajetória toda. Muito obrigado, viu, Rô? Pô, tô feliz demais de estar aqui, sentindo falta do resto da galera, que a cozinha está desfalcada hoje, mas a gente vai fazer igual time nas Olimpíadas, que mesmo desfalcado vai ganhar. Faz o revezamento, a gente fez o revezamento dessa Vamos vez, a gente lá. está trabalhando com turnos, né? Muita falta faz aquela galera boa, mas vamos representar. Muito bem, muito bem. Olha, a gente guardou uma história de vida da Roberta que ela já falou aqui na introdução, né? E a gente quis contar exclusivamente neste episódio. Então, além de ser a primeira chefe do Palácio da Alvorada, de ter sido eleita uma das melhores chefes do mundo, foi também a chefe responsável pela alimentação da delegação brasileira, tanto em Londres 2012 quanto no Rio em 2016. E, Rô, como é que aconteceu esse convite? Foi muito do nada, surpresa. Eu estava na minha cozinha e o Marcos Vinícius, que era o diretor executivo do COB, ele leu uma matéria sobre a minha trajetória e falando dessa minha fixação por desafios e dizendo que eu não queria parar, que eu queria sempre estar me desafiando. Eu fui atleta, então essa minha vontade O que você fez? Eu fui goleira de handball. Olha só, muito bom. Das boas. Olha só, que legal. Eu sou apaixonada por handball, louca. Então, bom, aí ele apareceu no restaurante e falou, olha, Você estava com o RS na época, não era? No RS. Ele falou, eu vim te convocar. E me disse, olha, a gente quer fazer um projeto, eu gosto de ser a primeira, né? Primeira chefe do Palácio da Alvorada, foi a primeira chefe olímpica, né? É a primeira vez que o Comitê Olímpico Brasileiro fez um projeto de levar um chefe para coordenar a comida dos atletas brasileiros. A cachorrada não suporta. Ela já tá na torcida, a cachorrada tá toda na torcida. Fica fora. E aí ele me fez esse convite, eu achei incrível, e a gente começou a montar. Foi um trabalho de muitos meses antes para montar o esquema da alimentação, junto com a nutricionista do Comitê Olímpico e visitas também a Londres para conhecer os fornecedores, para procurar ingredientes brasileiros também. Arroz e feijão, obviamente, não poderia faltar. E em Londres eles têm a cultura dos orgânicos muito forte. Que legal. Então foi muito bacana para a gente poder contar com ingredientes de altíssima qualidade. Foi um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz na minha vida. Não, eu ia falar isso porque eu acredito que foi um desafio que é como o ciclo olímpico, né? Você tem anos de preparação para você organizar, afinal de contas você está trabalhando
com uma quantidade de atletas e com perfis de atletas completamente diferentes. Você tem aquelas pessoas que têm que comer uma dieta calórica super restritiva e outras que têm uma dieta hipercalórica, porque eles estão falando sobre levantamento de peso, enfim. A gente já viu aí conversas de nadadores terem comido aí 20 pizzas por dia, aquelas coisas que parecem bem exageradas, mas é porque existe uma queima calórica muito forte no seu treino, né? Isso. E eu tô acostumado a cozinhar para 2 pessoas, no máximo 6, né? Como é que você faz para planejar tanta refeição para 250, 500 pessoas 500 que tem pessoas. essas quantidades, que tem esses perfis completamente distintos? Foi um desafio incrível e foi um aprendizado também fantástico. Isso eu acho que foi o ponto mais importante, além de, claro, né, por ter sido uma atleta e sempre ter essa coisa muito, muito brasileira né, com os ingredientes e com a causa, né, da cozinha Sim. brasileira. Então eu me senti realmente, né? E o aprendizado para você conseguir montar esse quebra-cabeça, que era uma coisa louca, assim, você tem que, numa mesma refeição, você não vai fazer, eu não fazia uma comida para cada tipo de atleta, eu fazia uma composição de ofertas de alimentação naquele dia, que cada atleta com o seu nutricionista montava o que podia ou não comer. Então, tinha o cara do atletismo que botava no prato 8, 10 coxas de frango e isso era o que ele precisava, era o normal, não estava errado. E a menina do atletismo que colocava ali, enfim, a quantidade que A ela ginástica podia. olímpica, às vezes, né? Que é uma coisa um pouco Exatamente. mais que precisa de peso, tem que ter esse controle mais rígido. Eu estava vendo umas entrevistas de alguns atletas da ginástica olímpica falando muito sobre esse controle, até porque a maioria deles são muito baixos, né? Então o consumo calórico pode fazer ganhos de peso que vão fazer uma diferença nessa Muito dinâmica. rápido. E aí você tem nadadores olímpicos que são mais altos, tendem aí a ter mais de 1,80, 1,90 e acabam tendo essa queima calórica maior ainda também. Então, E tem aquela coisa de comer mais ou menos antes das competições, e aí depois das competições, enfim, tem toda uma. Tem, enfim, o calendário das competições, eles têm que controlar tudo isso. sim. Então, a gente, junto com a nutricionista, a gente criou um hall de opções de comida muito caseira, era tudo muito caseiro, muito brasileiro, para 500 pessoas por dia, almoço e jantar. Foi assim, quando eu saí do Rio, eu fui com 2 cozinheiros meus, porque a minha equipe era muito pequenininha, levar mais gente. A gente passou E é 40 desfalcar dias. o RS, né? A gente passou 40 dias lá, você imagina. Total. E eu levei mais 2 cozinheiros meus que estavam pelo mundo. Então, eu tinha uma equipe de 5 pessoas e mais os cozinheiros ingleses, né? Que Então, eu não ia te sabiam. perguntar isso, porque você tem uma base. Londres, você teve uma base só. Por exemplo, Tóquio, agora, eu tô vendo que você tem 6 cidades distintas com esportes olímpicos acontecendo. É, Londres foi uma foi base uma só. base só. Ah, que bom. Londres, a gente tinha um centro de treinamento de ponta chamado Crystal Palace, onde a gente ficou ali com a maioria das delegações. Nem todas ficaram, mas acontecia que era muito bacana, às vezes a delegação não ia ficar no Crystal Palace, mas mudava de ideia porque ouvia falar da comida, né? Isso, Então, maravilhoso. mas quando eu saí do Rio, eu falei para os meus cozinheiros, falei, agora eu vou ver quem é cozinheiro, porque fazer a comida que a gente faz, tem toda uma dificuldade, um preparo, mas é para poucas pessoas, no máximo 50 pessoas, é uma coisa. Agora, você fazer Exato. comida brasileira, de verdade, arroz, feijão, Com carne qualidade, assada, né? com qualidade, para 500 pessoas por dia, almoço e jantar, aí é que vai ser o grande desafio. E E foi incrível, mas foi muito duro.
né? Imagino. Nós todos fomos sem ganhar absolutamente nada, fomos voluntários. Eu fiz questão disso tanto para mim quanto para os meus cozinheiros. Nós fomos como voluntários. Eu chamei as pessoas e perguntei quem quer participar disso. Isso é uma coisa histórica, única na vida de um cozinheiro. E a gente tem que fazer isso como os atletas fazem. A gente tem que ir por amor ao nosso país. E era Muito legal. incrível, enfim, também você tá ali dentro e você vivenciar a alegria, a frustração, quando o atleta se preparou e você cuidou daquele atleta, e aí ele foi e ganhou a medalha, ou quando ele foi e perdeu a medalha, né? O tipo de carinho que você tinha que fazer antes e depois, né? Londres, para mim, foi assim um aprendizado de vida, também um prêmio para mim. Para mim, eu ganhei na época quando eles iam receber a medalha, eles iam Sim. com um casaco, né? E eu ganhei aquele casaco. Então, para mim, aquela foi a minha medalha. Eu amo aquele casaco até hoje, é uma conquista para mim. Que legal. Rio foi muito diferente, né? Eu tinha muita expectativa com o Rio, porque eu pensei, agora em casa, com os ingredientes brasileiros todos, agora a gente vai. Mas o que aconteceu no Rio? A base do Rio foi no Forte da Urca, e nem todas as delegações quiseram ficar lá. Aliás, pouquíssimas delegações Que ficaram lá, triste. porque justamente eles se distribuíram pelo Brasil. Tava em O casa, bom, não tinha o, não precisava base, né? exatamente. O bom de Londres é que foi tudo muito concentrado, ficou todo mundo muito junto e as competições eram todas muito próximas. No Brasil era para tudo que é lado. Então, no Brasil, eu não tive essa vivência. Eu fiz o cardápio, mas não foi a gente que preparou, a gente não conviveu com os atletas, então acabou sendo um pouquinho uma frustração para a gente. Eles acabaram se alimentando mais Nos hotéis próprios e tudo mais. exatamente, onde eles estavam concentrados, e a gente não tinha como se distribuir para estar com todas as delegações. Então, Londres realmente foi o ponto, assim, meus cozinheiros viajaram mais cedo para fazer todas as bases que a gente ia precisar, a gente fez tudo, tudo, tudo de maneira muito artesanal, deixou os cozinheiros ingleses malucos de ver a gente Eu ia fazendo te a perguntar massa o do que que empadão. eu ia perguntar isso para você. Como é que foi ensinar culinária brasileira para os ingleses, que é uma escola completamente diferente da nossa, Completamente né? diferente. O que eles muito bacana é que eles têm uma cultura de bons ingredientes, Sim. e a cultura orgânica é muito cultuada e existe há muito tempo, então já é uma coisa muito natural, né? Você não precisa fazer nenhum esforço. Boa matéria-prima, boa verdura, boa proteína. Então, isso a gente não teve dificuldade nenhuma. Agora, a loucura que é a cozinha brasileira, eles não estavam preparados no início. Eu, inclusive, ganhei o apelido de Gordon Ramsay, porque eu botava Ah, gente para fazer o correr. Hell's Kitchen ali Eu dentro. botava gente para correr da cozinha todos os dias, porque eles não queriam compreender que a gente ia fazer aquilo do zero. Então, por exemplo, ia fazer um empadão, eles queriam que a gente comprasse a massa pronta. Apesar de ser para 500 pessoas, eu fazia questão de fazer a massa. Tá certo. Entrávamos na cozinha 4 da manhã para fazer uma carne assada como tinha que ser. Mas depois que isso passou, eles ficaram encantados com a comida. Então, tinha muita gente também que passava dificuldade, que fazia ali as únicas refeições. Então, eu fiz muitos amigos. Tiveram duas coisas muito, muito emocionantes que eu me lembro. Uma era uma cozinheira minha, cozinheira raçuda mesmo, mas uma pessoa muito simples e que, pelo que eu sabia, não falava inglês. Então, um dia eu estava sentada com os meus outros cozinheiros fazendo cardápio, e eu olhei essa minha cozinheira na cozinha com 6 ou 7 cozinheiros ingleses em volta de uma panela e ela gesticulando e tal. E aí eu perguntei para o meu pessoal, falei, caramba, ela fala inglês? Eu não sabia.
Não, chefe, É. ela fala em português mesmo e quando ela termina, ela fala assim, e quero tudo muito rápido. E aí os ingleses saíam voando e faziam. Então é a linguagem da cozinha, Ela né? fala comidez, É a né? É linguagem isso. da cozinha. E a outra coisa foi um lavador, eu acho que ele era de Angola, ou enfim, de algum. Não me lembro exatamente de que país, mas enfim, ele era imigrante na Inglaterra. E ele entrou na cozinha e batia a panela, feito um louco. Eu tenho pavor de barulho na cozinha. Minha cozinha, eu gosto de ouvir gargalhada, eu gosto de ouvir barulho de coisa fritando, refogando, mas não vem bater panela. E aí meus cozinheiros falavam, o chefe não gosta de barulho, o chefe não gosta de barulho. E ele ignorava. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, olha, se você não parar com essa bateção, você vai ser o próximo que vai sair. Ele entendeu aquilo e tal, e aí eles faziam um rodízio e ele, na verdade, sairia na próxima semana. Ele pediu, pelo amor de Deus, para ficar, Que porque ele legal. queria estar ali e tal. E aí, passado um tempo das Olimpíadas, ele escreveu uma mensagem para mim numa rede social aí, falou: foi o maior aprendizado da minha vida trabalhar com essa mulher. Eu cheguei sem nenhuma postura, ela me ensinou sobre postura, ela me ensinou sobre comida, me ensinou sobre amor. Foi uma coisa linda. E Que legal. muitas, é, muitos pessoas que estavam na equipe lá, como faxineiro, como lavador, acabaram vindo para a minha equipe para trabalhar como cozinheiro. Os ingleses não entendiam, mas eu olhava o cara, eu via o gestual daquela pessoa, eu via que ele se interessava, eu falava, quero ele para a cozinha. E os ingleses ficavam loucos, né? Mas ele não tem preparo, mas ele não tem experiência. Eu falava, não precisa, precisa querer e precisa ter carinho Precisa ter pelo que está paixão, fazendo. exato. Precisa ter amor pela Então, comida, né? então foi muito bonito a convivência com os atletas, as escapadas que a gente dava também para assistir os jogos. E aí os atletas sabiam que a gente é que alimentava eles, então acabava o jogo, eles vinham falar com a gente. Nossa, eu falo e me emociono. Foi muito emocionante Que essa você experiência. viu em Londres que foi legal? Assim, que você lembra de alguma? Você chegou aí em alguma final? Você chegou aí em algumas Eu sou muito medalhas? apaixonada por handball, né? Então eu sempre, quando podia escolher, eu ia, eu fugia. Às vezes ia, o treino era no Crystal Palace, então eu Sim, fugia e ficava lá assistindo os treinos e sempre que podia ia nos jogos de handball. É, nossa, muita coisa. O que sobrava, assim, a gente tinha tempo, a gente acabava indo, porque também tá no Parque Olímpico é uma coisa muito forte, né? Aqui no Rio super. eu fui em muitos também, fui na final do vôlei aqui no Rio, o vôlei masculino que ganhou medalha de ouro. Nossa, foi um momento incrível. Mas apesar do Brasil ter sido incrível para todos nós, para mim Londres teve um significado Maior. muito forte, porque primeira vez que a gente estava fazendo aquilo, a maioria dos atletas concentrados ali, uma experiência nova para todo mundo, tanto para os atletas quanto para a gente, é, uma, uma, uma expectativa muito grande do Comitê Olímpico que aquilo desse certo, um trabalho duro, de muito cansaço. Muitos dos meus cozinheiros assim chegaram no limite da exaustão e eu chamava e falava, cara, olha esses atletas, olha o que eles passam, olha o que eles passam para estar aqui por um momento. Então é assim, a gente tem que se sentir atleta também, vai doer, dói no corpo, dói na alma, dá saudade de casa, mas a gente tem que porque a cozinha tem muito a ver com o esporte, Super. né? Tem uma parte muito importante de superação, de ir em frente, de sentir dor física mesmo e não parar. Prática, Então, agilidade, destreza, né? é, Habilidades, tudo é muito treino. a gente aprendeu demais também. A gente aprendeu demais com cada atleta que a gente conviveu ali. Foi uma experiência única para mim. Foi dos pontos altos da minha carreira e das coisas
Muita gente achou que era uma grande loucura, e era, né? Porque eu não tinha como levar uma equipe imensa e chegar lá com quatro cozinheiros para fazer comida para 500 pessoas 2 vezes ao dia. Era uma grande loucura, mas eu adoro essas coisas, então foi fantástico. Uma excelente história para contar, né? Foi demais. Né? E nesse preparatório que você foi fazer antes dos jogos começarem, o que você conseguiu comprar na região que você teve fornecedor local e o que não deu, você teve que trazer do Brasil? Você A lembra? gente não conseguiu levar nada. Ah, Londres tinha que ser Inglaterra, 100% de lá. Inglaterra é fogo. A gente conseguia comprar lá em mercados latinos, que eu fui antes e fiz um grande mapeamento. Foi um trabalho muito bonito, que incluiu medicina esportiva, nutrição esportiva, uma ajuda muito grande do pessoal do COB, uma pesquisa muito grande. Eu tive que ler muitos livros sobre nutrição esportiva, porque não adiantava saber cozinhar, você tinha que saber cozinhar e saber oferecer para cada atleta, isso que a gente começou a falar aí, né? Oferecer para cada atleta a opção importante para ele de nutrição naquele dia, né? Porque por E mais que além seja um empadão, ele tem uma peculiaridade ali que você pode mexer na receita para poder deixar, às vezes, mais proteica, menos gordura, né? Dependendo de cada. sim, sim, sim. Você Isso que é tinha que legal. trabalhar toda essa parte. E, além disso, fazer uma comida gostosa. Então, o que a gente conseguiu encontrar de brasileiro, né, em Londres foi arroz e feijão. Isso a gente não teve dificuldade, porque nos Tá. mercados latinos a gente conseguiu encontrar. O resto, tudo foram produtos Adaptados. ingleses maravilhosos, isso eu preciso dizer, frango orgânico, ovos orgânicos, legumes e verduras incríveis, carnes maravilhosas. Então a gente pode fazer um trabalho lindo sem grandes dificuldades no quesito ingredientes, né? A Sim. dificuldade estava em a gente realmente fazer essa quantidade tão grande de comida 2 vezes por dia e com a qualidade que eu não abro mão, né? Tinha, Justíssimo. teve momentos engraçados, né? Que a gente podia colocar sobremesa em algumas refeições, né? Tudo lá organizado com a nutricionista e tal. E um dia eu resolvi fazer brigadeiro, porque cada medalha que saía do Brasil, que ficou conhecido como brigadeiro olímpico. Porque a primeira medalha que saiu do Brasil, todo mundo ficou louco, né? E aí eu falei com o Marcos Vinícius, eu falei, o diretor, o diretor, né, que tinha me levado, falei, a gente tem que mandar alguma coisa para esses atletas e tal. E aí a gente estava fazendo brigadeiro na cozinha, que ia entrar como sobremesa, e eu mandei para o atleta. Então virou uma tradição. O atleta ganhava o brigadeiro. E aí um dia a gente botou o brigadeiro no almoço. E foi uma tragédia, porque os atletas comeram demais, todo mundo se atracou no brigadeiro. Aí no outro dia, quando eu chegava às 5 da manhã no Centro Olímpico, eu cheguei para trabalhar, estava lá um cartaz para eu procurar a administração. Fui Tomou um lá, cartão amarelo. levei uma bronca, mas não vai fazer mais brigadeiro, porque os atletas Não tem maturidade não para se isso. seguram, não tem maturidade para lidar com isso. E aí a gente foi proibido, aí o brigadeiro ficou só para todo atleta que ganhava medalha, né? E eu furei isso com o handball. O handball não ganhou ouro, mas eu mandei o brigadeiro assim mesmo, porque o handball era a grande O paixão. esporte do coração. O esporte do coração pode. Rô, e me diz uma outra coisa. Como é que você fazia para lidar com o regionalismo gastronômico? Porque, obviamente, a gente está falando de um país continental como o Brasil, e aí a gente tem visto até em Big Brother que tem o cuscuz paulistano, tem o cuscuz do Nordeste, enfim, tem um monte de coisa, e são bases de alimentação diferentes que devem mexer em atletas que também são do Norte e Nordeste, e atletas que são do Sul também acabam tendo
essa dieta diferente. A sua nutricionista e você trabalharam olhando para o regionalismo também? Sim, a gente fez receitas do Oiapoque ao Chuí. Isso era muito importante porque você não estava fazendo especificamente para um atleta ou para outro, mas aquilo acabava tocando o coração de alguém, né? Então a gente trabalhava com isso sempre, com receitas muito regionais e vira e mexe alguém de algum estado se encontrava ali com aquilo e ficava muito emocionado. Mas a coisa que mais emocionou, e um atleta do atletismo estava acabando de chegar de uma turnê e chegou lá, e quando ele se deu de cara com arroz e feijão, ele começou a chorar e mandou me procurar na cozinha, e ele veio chorando. Por quê? Quando eles ficam concentrados para as competições fora do Brasil, isso nunca tinha acontecido. Então, Exato. Isso foi a coisa mais incrível que o COB fez. Proporcionou para o atleta um encontro justamente com uma comida regional, uma comida brasileira, com uma comida que a gente chamava, o projeto chamava comida fora de casa, né? Que era a comida brasileira fora de casa, que era você encontrar o Brasil fora de casa. Você dava de cara com um frango ensopado, um arroz e feijão óbvio, uma carne assada, um bobó de camarão, enfim, tanta coisa que a gente fez, um cuscuz paulista, um empadão, né? O empadão ficou muito famoso, todo mundo queria empadão todos os dias. Se deixasse, tinha que fazer empadão todos os dias. E aí ficou conhecido como empadão olímpico também, que era empadão de galinha caipira que eu sirvo hoje no SUD. Então foi tanta coisa, foi tão incrível, foi um resultado afetivo tão importante. E depois o COB fez um estudo sobre todo esse projeto Londres, né, 2012, e a parte da alimentação foi muito forte, foi muito falada, porque representou uma mudança muito grande, né? O atleta se sentir realmente em casa, fora de casa, era o nome do projeto, né? Legal. Ele se sentia um pouquinho em casa. Ali no Centro Olímpico era um pouquinho... A Casa Brasil, né? Era um pouquinho de Brasil, né? Total. E você, fazendo um paralelo aí com o handebol, chegou nas Olimpíadas de Tóquio, decidiu pendurar as luvas? Como é que foi? Acabou com o Rio de Janeiro, você achou que duas dessas jornadas já estavam bem cumpridas para você? Não, na época que a gente fez esse projeto, Londres era o projeto, né? Sim. Vamos fazer Londres, vamos ver como é que isso funciona e tal. E foi incrível, atingimos lá todas as metas, foi muito bacana. Rio nem estava nos planos, mas aí houve o convite, mas a gente começou a montar a operação e no meio do caminho a gente viu que a gente não ia conseguir o mesmo resultado de Londres. Por quê? Porque as delegações iam se distribuir pelo Brasil. E aí era inviável você ter um QG né, da parte de alimentação em cada lugar. Então, a gente fez o cardápio, mas também não foi uma... Não foi lá executar. Não, a gente não executou e a gente não estava junto ali, né? Porque não fazia sentido. As delegações passavam, iam embora, voltavam e tal. E Tóquio, enfim, não está não é que não esteja nos planos, mas eu não sei como é que o COB vai estar lidando com isso agora. Eu acho que sempre é mais fácil você tentar fazer isso com alguém que já esteja, por exemplo, morando no país, mas é muito bacana você tentar fazer isso com essa brasilidade, né? Sim, sim. Não, esse ano a gente tem um outro chefe, que é o Alan, é o chefe Alan que está tocando esse projeto, e ele está
também nesse processo de agora, 2 anos de desenvolvimento bastante de fornecedores na região, e até agora temos também a questão da Covid, que acaba influenciando ainda mais nessa questão de importação e exportação de alimentos, né? Enfim, apesar da gente saber que os alimentos acabam não transmitindo isso, cada vez mais se mostra, ainda assim, uma preocupação muito grande com todo esse trânsito e com todo esse trabalho. Mas então você vindo aqui para o lado de torcedora novamente, ou seja, não fazendo parte da delegação, os jogos vão acontecer à noite e vão levar a madrugada dentro. Tem um desafio aí para quem vai querer assistir todas essas Olimpíadas, que é achar o menu ideal entre aquilo que vai te dar energia e ao mesmo tempo não vai te pesar para dar aquela dormida. Afinal de contas, você vai ter que fazer um corujão. Que dica que você dá para ter um lanche, uma comida aí, para ter essa energia e aguentar o batente no dia seguinte? Pô, olha, eu sou apaixonada por sanduíche, né? Não é à toa que eu tenho 2 food truck, tenho o da Roberta, que é o bar de comida de rua, e a minha história de vida começou com o É cachorro-quente. verdade. Então, eu acho que se você for para o... Sanduíche é uma refeição, né? Principalmente hoje, por exemplo, o meu trabalho no da Roberta, que está fazendo 6 anos agora, tem uma premissa muito parecida com o da minha cozinha. É ingrediente de pequeno produtor, de altíssima qualidade, produto brasileiro, conhecer o fornecedor, saber como é feito o pão, saber como é feita a salsicha, saber como é feita a linguiça, saber como é feito o queijo. Então, é só coisa de alta qualidade. Então, eu acho que você colocar coisa de alta qualidade entre 2 pães é a solução. É sucesso, né? Eu também acho. Eu sou apaixonado por sanduíche também. E acho que do pequenininho ao grandão é uma excelente solução para você virar madrugada assistindo o No esporte. Japão tem aquele sanduíche, o... a gente faz, inclusive. Katsu, né? Mas eles têm, Sudikatsu que você faz. mas eles têm uma filosofia de fazer aquele sanduíche com pão branco, com muitas coisas. Eu ando Sim. estudando sanduíche porque eu não gosto de parar. Então, eu estou num momento... E também nessa pandemia, né? A cabeça da gente para não pirar. Então, eu ando estudando muito sanduíche. Tenho visto que eles têm umas opções com aquela mesma premissa de pão, do pãozinho branco, é o pão pequenininho, branco, com um Só montão para de servir coisa dentro. de guardanapo do dedo, assim, guardanapo comestível. Não é nem para dar sabor nem nada, ele é bem básico, né? E é uma coisa o incrível, recheio é que vem. que é o sandô, que eles chamam, né? Então, qualquer coisa incrível que você coloque ali dentro, e aquele pão fofinho, eu estou muito apaixonada por esse tipo de sanduíche. Então, Excelente. acho que é isso, botar coisa boa dentro de 2 pedaços de pão e fazer lá o corujão da torcida. Muito bem. O Corujão Canarinho, né? Ou Corujão Brasil. Rô, e última pergunta: qual que é a melhor parte de ter vivido essas 2 experiências olímpicas? O que você tem de melhor lembrança na cozinha, fora dela? O que mais te marcou? Justamente isso, unir essas características muito próximas da cozinha e do esporte, né? Que é superação, que é força, que vontade de chegar no resultado que você acredita, lidar com as dores, lidar com as dificuldades e superar tudo isso para atingir aquele resultado. É muito, muito parecido. Eu gosto muito de esporte e de balé. A dança também tem uma coisa muito parecida com a cozinha, não só nos movimentos, nessa parte de ir Sincronia. além da sua força, você tem que estar indo sempre além da sua força,
para você chegar naquele resultado. Então, esse aprendizado, estar próximo ali do atleta e sentir de perto assim as dores, a força de vontade de cada um, por um objetivo simples, né? O amor ao nosso Brasil. Isso foi incrível, porque o amor que eu tenho ao Brasil nos ingredientes, no cuidado com o pequeno produtor, né? na nossa agricultura, isso tudo ficou muito claro que é muito parecido com a doação que o atleta tem pelo esporte. Então, eu me senti realmente parte daquela delegação, foi uma coisa única na minha vida, um momento que eu não vou esquecer jamais. E você falou que quem está cuidando agora é o Alan, eu acho que é Alan, né? Ele vai sentir tudo isso que eu senti e vai entender o quão fantástico é você tá próximo dessas pessoas que devotam a vida deles por um ideal, né? Por uma coisa muito, muito, muito próxima do que a gente faz na cozinha, né? E por amor ao país da gente, né? E que numa está posição tão sofrido, tão lambado, tão... E numa posição super sensível, né? Porque você pode trazer todo esse conforto emocional que a gente falou aqui durante o episódio, que é de lembrada dos pratos, dos sabores, de sentir em casa, mas se você também não tomar cuidado, você pode prejudicar o desempenho de todos esses atletas ali. Então, é de uma responsabilidade gigantesca. É de uma responsabilidade. Eu vou te contar uma coisa que foi verdade. Eu só dormi em Londres depois do 10º dia de operação, porque a minha angústia, a minha ansiedade para que desse certo, a minha dificuldade de botar aquela operação para funcionar, até por ter sido a primeira, obviamente, já se aprendeu muito depois de tudo isso, e hoje e você fez Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Você fez as duas? Só Olimpíadas. Fiz Olimpíada e fiz uma brincadeirinha no Pan-Americano em Toronto. A gente foi para lá justamente com sanduíche. Dessa vez não com comida, mas com sanduíche, né? Mas eu não dormia. Os primeiros 10 dias eu simplesmente chegava no hotel já muito tarde, tomava um banho e sentava na cama. E quando tocava o despertador, eu estava sentada. E depois de 10 dias, quando eu vi a operação funcionando, aí que eu consegui dormir. E aquela angústia sempre de você ter um cuidado louco com a segurança alimentar, né? Com tudo que você manipula, com tudo que você prepara para que nada saia errado. É teste para cardíaco, já dizia Galvão Bueno, não é? É isso aí, é isso aí. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade de participar aqui do nosso papo. Vamos encerrar também. E deixa seus recadinhos finais, onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem conhecer um pouco mais das coisas maravilhosas que você faz. Poxa, eu adoro, né, estar aqui com vocês. Senti muita falta do nosso time hoje, mas sei que eles estão ligados e a gente bateu a bola aqui. A gente vai fazer outro, a gente faz já com o grupão de novo. Vamos fazer, é sempre um prazer, adoro. E eu estou sempre a gente está sempre mostrando hoje em dia o Sud, o Pássaro Verde, que é meu restaurante, está fechado para o público, porque a gente está fechado há 1 ano. A gente optou por manter assim, porque a gente acha que é o mais seguro, né, para tudo, para o nosso público, para a gente. Mas a gente mostra o nosso trabalho diariamente em todas as redes, Twitter, Facebook, Instagram, tudo. O nome é Roberta Sudbrack, e dali sai para o Sud o Pássaro Verde e para o da Roberta, que é a minha paixão, meu bar de comida de rua, onde a gente faz os sanduíches incríveis e deliciosos. Eu sou suspeita, mas eu amo, que você experimentou outro dia, quando esteve por aqui. Sim, foi maravilhoso, e semana que vem estarei aí já provando o Sud agora. Então a gente está sempre nas redes, sempre respondendo, sempre
interagindo lá com as pessoas, é o jeito que a gente tem hoje em dia, sonhando em voltar aos abraços. Vamos Muito conseguir. bem. Sim, por favor. Rô, muito obrigado. E para você que ouviu a gente aqui também, muito obrigado. Essa é um dos episódios dessa comemoração de 1 ano que a gente está fazendo do podcast. Então, você que ouviu a gente até aqui, sempre muito obrigado. Não esquece de ir lá no Instagram, no @paveupacomerpodcast. Segue a gente, conversa, comenta. Que momento histórico e olímpico que você lembrou, que comida que merece ter esse sobrenome olímpico, que nem o empadão olímpico, que nem o brigadeiro olímpico. Qual é a sua receita olímpica favorita? Este episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.